A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria, mais uma vez, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, mais um dia de vida, né, Áurea? Sim. Mais uma oportunidade de ser grato a Deus pelos grandes benefícios, né, que Ele nos concede. Quantas pessoas gostariam de poder ter tido mais esse dia de vida e não tiveram? E o Senhor assim nos concedeu, então é motivo de sermos aí gratos ao Senhor por esta graça. A você que é presente conosco neste culto, nós agradecemos a Deus por você e pedimos aí que as boas mãos do Senhor sejam presentes com você, onde quer que você estiver. Nós temos pessoas aqui de pertinho, né, bem pertinho de nós, temos pessoas também bem longe, em outras cidades, outros estados, outros países, e nós desejamos a todos vocês que a boa mão do Senhor esteja operando poderosamente na sua vida, na sua família e abençoando aí os seus sonhos, né? Os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação, o livro é Lucas capítulo de número 6. Lucas capítulo de número 6, apenas nos versículos 43 e 44, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente aí com o nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, há uma preocupação com todos nós em relação a nossa postura, em relação à nossa apresentação, em relação ao conceito das outras pessoas, né? Qualquer pessoa ajuizada, qualquer pessoa dentro do seu estado normal de entendimento, dentro do caráter, ele se preocupa com isso, isso faz parte, né? Isso faz parte de nós nos preocuparmos em ter uma atitude que as pessoas olham para nós e vê em nós algo de bom, né? A menos, né, que seja aquele grupo de pessoas irresponsáveis, né, que diz assim: ninguém paga as minhas contas, então eu vivo do jeito que eu quero, faço o que eu quero. A não ser que seja esse tipo de pessoa assim, né, que não tem responsabilidade, né, com princípio e vive segundo a influência, né, das suas emoções, a não ser que seja esse tipo de pessoa assim. Mas todas as pessoas centradas, elas se preocupam, né? Isso aí faz parte de nossa vida, e isso aí é algo que não tem como a gente correr, ainda que venha um engano, né? Ainda que nós nos passamos por uma coisa que nós não somos, né? Mas a intenção é que você apresenta uma boa imagem a seu respeito para as pessoas. Queridos, isso aí é algo que faz parte de nossa história. Ninguém no seu juízo perfeito, né? Ele vai querer estar bem, estar ruim, estar com uma atitude ruim. Ele vai se sentir desconfortável quando as pessoas falam mal dele. Qualquer pessoa no seu juízo perfeito, ele vai ter esse tipo de desconforto, esse tipo de constrangimento, né? E vai procurar se endireitar. Isso aí nós estamos falando para aquilo que é normal, para aquilo que faz parte de princípio, de caráter, né? Pois bem, e então chegamos aqui no texto, e esse texto, embora está falando de árvore, embora está falando de fruto, mas ele se refere à pessoa. O Senhor aqui, a palavra do Senhor, a orientação do Senhor não é para a árvore. A orientação do Senhor não é para o fruto de uma árvore, e sim para pessoas. A árvore aqui é somente uma questão figurada, né? Um objeto que figura aí, mas é pessoa que o Senhor se refere. A palavra de Deus se refere à pessoa, é para pessoas que é a instrução da palavra de Deus. E quando nós chegamos aqui, começamos a analisar essa questão, nós vamos em cima dessa introdução que todas as pessoas, né, dentro da sua razão, dentro do seu entendimento normal, querem ter uma boa aparência, né? Ou seja,
produzir uma boa aparência no sentido de comportamento, né? Querem que as pessoas vejam boas coisas em você, né? Com relação a essa preocupação da vida, a palavra do Senhor vai nos chamar também a atenção para alguns detalhes. E aí o Senhor começa falando, este texto aqui é um texto que é parte daquele velho conhecido Sermão do Monte, né? Que também, embora nós lemos aqui no livro de Lucas, também é narrado aí no livro de Mateus, no capítulo número 7, um sermão maravilhoso, onde tem uma série de instruções. E dentro da questão comportamento, dentro da questão de agir, o Senhor também nos chama a atenção. E ele vai ser muito claro e objetivo aqui, não tem muito para a gente estender aqui não, querido, porque o Senhor vai ser muito objetivo. E aqui o Senhor está falando assim, que nenhuma árvore boa, ela pode dar fruto ruim. Bem como nenhuma árvore ruim dá bom fruto. É claro, é objetivo. Aqui nós não temos como correr para canto nenhum. Isso aqui é lei. A árvore boa, ela dá bons frutos. A árvore ruim, ela dá frutos ruins. E aí ele fecha aqui dizendo que que toda árvore é reconhecida por seus frutos. Pois bem, conforme nós já falamos que aqui o Senhor não está falando para a árvore, que aqui a instrução não é para a árvore nem para o fruto, mas sim para a pessoa e comportamento. Aqui o Senhor está falando para a pessoa e o seu comportamento. Então o que ele está falando aqui para a gente ser bem claro, bem objetivo e bem rápido aqui? Ele está falando assim, que a pessoa boa, o seu comportamento é bom. E que a pessoa mal, o seu comportamento é mau. E nós somos conhecidos pelas nossas atitudes. Em outras palavras, foi a orientação do Senhor Jesus. Neste texto que ele usa árvore e fruto. A pessoa boa, ela tem bom comportamento. A pessoa mal tem mau comportamento e somos conhecidos por nossas atitudes. Então esta aí é a nossa mensagem, esta aí é a essência desta palavra que o Senhor nos orienta usando aqui de maneira simbólica a árvore e fruto. E o mais triste nesta questão é quando nós chegamos, querido, no estado que por algumas vezes nós já falamos que esse estado é uma triste realidade da vida de muitos, é um estado de engano. Porque uma coisa é eu ser, outra coisa é eu achar que eu sou. Uma coisa é eu ter, outra coisa é eu achar que tenho. Uma coisa é eu poder, outra coisa é eu achar que eu posso. Então, são situações completamente diferentes. E na área, e nesta questão de ser uma boa pessoa, eu posso estar muito enganado. Porque aqui o Senhor não está falando com relação a entendimento humano, mas o Senhor está falando aos olhos dele. Quando o Senhor se refere aqui à árvore boa, ele está falando da pessoa boa, e esta pessoa boa não é aos olhos do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu vizinho, do seu patrão, não é aos olhos de Deus. E nós podemos estar muito enganados com relação àquilo que nós somos e aquilo que o Senhor vê em nós. Queridos, e se uma coisa não bate com a outra, se uma coisa não está afinada com a outra, eu estou vivendo uma vida de engano. E uma vida de engano dentro das questões espirituais é algo muito sério. Uma vida de engano dentro das questões espirituais é algo que pode me levar à morte. E morte eterna. Uma questão de engano, um momento de engano dentro das questões espirituais me leva à separação de Deus. Então, se a gente for analisar o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando aqui com algo que trata diretamente de eternidade. Aqui a palavra do Senhor ela é muito objetiva. E com a eternidade não se brinca. Embora nós somos falhos, embora nós somos sujeitos a erro, embora nós somos sujeitos a decepcionar as pessoas, mas a palavra do Senhor, em toda a sua essência, a palavra do Senhor te leva para o posicionamento, retidão e justiça. Ou seja, o Senhor te leva
a você entender que você precisa de viver o que é bom. A palavra do Senhor, ela nos orienta de deixar as coisas ruins. A palavra do Senhor nos orienta a viver e andar por um caminho estabelecido pela sua palavra, pelas suas orientações, viver aconselhado, direcionado e instruído pela palavra de Deus. Essa orientação nós não achamos em nenhum outro lugar que não seja nas Sagradas Escrituras. E muitas pessoas, por não dar a devida importância a esta realidade, hoje estão dentro de grandes problemas. Muitos já nem aqui nesta terra estão mais. Os seus problemas o levaram à morte. Mas a palavra do Senhor, o que tem para nós é vida. E é por isso que nós estamos anunciando a palavra do Senhor. Por quê? Porque o que o Senhor tem aqui é orientação acerca de quem verdadeiramente eu sou. A palavra do Senhor nos confronta, querido. Né? Talvez no seu entendimento você é uma pessoa boa. Mas você pode estar enganado acerca de bondade. Porque não é a sua bondade que vai pesar nas questões espirituais. Não é o seu conceito de bondade, e sim o conceito de bondade de Deus. Não é a sua ação de fazer uma atitude boa, né? De fazer uma caridade, alguma coisa desse tipo assim, que vai te colocar no patamar de uma pessoa boa. Não. Não é isso. Aqui nós estamos falando de vida, querido. Nós estamos falando de comportamento diário. Não estamos falando apenas de uma ajuda para um necessitado. Jamais alcançaremos o patamar de uma pessoa boa que dê o chamado bom fruto, né? Ou seja, que tem as boas atitudes, se nós não estivermos dentro da palavra de Deus. Porque se a gente for parar para analisar, uma boa educação apenas dos nossos pais, uma boa formação apenas dos nossos pais, não é suficiente. Porque se fosse suficiente, a cadeia não estava cheia de pessoas que teve uma boa educação dos pais. A cadeia não estava cheia de pessoas que teve uma boa formação em um bom colégio. O cemitério não estava cheio de pessoas que tiveram esse tipo de recurso e que poderia estar vivo. Isso é muito sério, querido. A palavra do Senhor está falando que os nossos comportamentos, elas têm consequência. E nós não podemos nos dar por satisfeito sendo aqui, como foi apresentado, uma árvore ruim que dá o seu fruto ruim. Nós não podemos nos dar por satisfeito, e tem pessoas que se dão por satisfeito, né? Desta forma, devido à sua irresponsabilidade, à sua inconsequência. Deixa eu viver, né? Quando entra nas questões espirituais, não, deixa isso para depois a gente vê como é que fica. Não, querido, é a nossa atitude, é o nosso entendimento, é o nosso posicionamento, é o nosso reconhecimento em relação a Cristo que define a tua eternidade. E para a eternidade aqui, ele traz de maneira simbólica a árvore boa, ou seja, a pessoa boa. A pessoa boa, ela tem bom fruto. E é interessante que bom fruto aqui, conforme foi falado, não é uma atitude, é uma vida. É um ato contínuo. A bondade aqui, ou seja, a busca por aquilo que é certo e reto, né? A bondade e a retidão, que é a essência de uma pessoa boa, ela tem que ser a nossa vida. Um ato contínuo. E não simplesmente, de vez em quando eu faço isso, eu faço aquilo. Não, isso aí para o Senhor cai por terra a visão de bondade. Chama a nossa atenção. Bondade aqui, aos olhos do Senhor, fala de caráter. Fala de essência. É algo que faz parte. E nós não conseguiremos isso se nós não estivermos alinhados com a palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo de número 12, o versículo de número 2, a palavra do Senhor vai chamar a nossa atenção para que nós não estejamos moldados com esse mundo. Por quê?
Porque quando nós estamos alinhados com esse mundo, a tendência nossa é de dar fruto ruim. Porque o mundo, ele não tem a boa influência. O mundo, ele não tem aquilo que te traz segurança espiritual. O mundo, ele não tem o princípio da palavra de Deus. O mundo, ele pode te dar muitas coisas. Ele pode te dar prazer momentâneo, né? Momentos de contentamento, realizações, euforia e por aí afora, uma série de coisas que você vai se enganando, achando que está tudo muito bem, quando o mundo, ela não te traz segurança espiritual. Daí a palavra do Senhor, olha, não se molde com esse mundo. Mas a palavra do Senhor nos chama para fazer uma outra atitude, mas transformem pela renovação da vossa mente, ou seja, pelo entendimento. Agora é novo, diz a palavra de Deus. Agora é novo. Aquilo que eu fazia, eu não posso fazer mais. A forma que eu sentia, eu não posso sentir mais. Os meus pensamentos não são os mesmos mais. Por quê? Porque a palavra me chama para ser transformado pela renovação da nossa mente. Aí é o que diz a palavra do Senhor, né? Porque chama a nossa atenção de que quem está em Cristo, tudo é novo. A velha vida passou. O velho comportamento passou. Agora eu não posso estar mais alinhado com o mundo se eu anseio ser essa árvore de bom fruto, ou seja, essa pessoa de um bom comportamento esse que agrada a Deus e que está alinhado com o projeto de Deus. E isso é maravilhoso. Interessante, né, Ivan? Uma árvore, né? Quando você tem uma árvore que não produz bom fruto, você tem que fazer um bom enxerto, ou então arrancar aquela árvore, jogar fora e plantar outra ali no lugar, né? E o nosso caso é bem diferente. Nós, como árvore aí, como se simboliza aí, né, a palavra de hoje, nós podemos também ser enxertados, né? Em Cristo Jesus. Aleluia. A mesma árvore pode se transformar numa árvore boa, né? O Senhor Jesus nos transforma. E eu achei muito interessante essa palavra também no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 45, fala: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala o que está cheio o coração. Aí eu estive imaginando aqui a diferença, né, Ivan? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro. Esse bom tesouro aqui está dizendo a soma de tesouro, a quantidade de tesouro depositada no coração do homem bom. Né? Ele fala que a bondade são valores, né? Valores. Considerando como grandes valores. Tesouro é grande valor, né? Grandes valor. Não pode ser chamado de tesouro uma coisa simples, que não tenha valor, né? E quando ele fala o bom tesouro, ele está dizendo a quantidade de tesouro que o homem bom tem no seu coração. Isso é uma grande verdade, né? Quando alguém aproxima do homem ou da mulher que tem esse bom tesouro aqui e precisa de um conselho, ele se dá muito bem, né? Porque quando o homem ou a mulher que serve ao Senhor, quando aproxima alguém dele precisando de uma palavra, que ele abre esse bom tesouro aí que tem no coração dele, ele tem lindos conselhos, ele tem lindas palavras, ele tem lindas experiências para contar, suficientes para mudar a vida. Promove crescimento e edificação. Promove crescimento, edificação, promove coisas lindas na vida de quem está querendo aí uma mudança, né? Através de conselhos. Mas aqui no final está dizendo: o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Já é diferente, já não falou de tesouro, né? Porque o mal pode guardar a quantidade que for, que nunca vai chamar de tesouro.
e nem também de bom mal, né? Uma boa quantidade de mal. Só vai ser chamado De simplesmente de mal, e também vai fazer mal para todos quantos aproximar. Porque o homem Tanto mau, para quem carrega, né, Áurea? tanto para quem carrega, quanto para aquele que ele distribuir esse mal. Para quem seguir aí os maus conselhos, né, que ele dá, não vai fazer bem para ninguém. Então essa palavra de hoje, ela me chamou muito a atenção, porque nós que somos servos do Senhor e procuramos nos moldar, né, diante de Deus, na contramão desse mundo, esse tesouro ele vai crescendo no nosso coração. Cada experiência boa, né, vai somando ali o bom tesouro. Cada dia vivido, o Senhor vai nos dando graça e nos ensinando mais coisas, né? Porque nós somos eternos aprendizes, né? Nós somos discípulos de Jesus, aquele que aprende de Jesus dia após dia. E esse tesouro no nosso coração vai só crescendo, né? É por isso que ele chama o bom tesouro. E que nessa tarde nós possamos aí estar dispostos, né, a crescer esse tesouro no nosso coração, a aumentar, né? Aumentar esse tesouro no nosso coração, e que esse bom tesouro possa ir alcançar muitas vidas e ser ferramenta aí para mudar muitas vidas que estão aí às vezes precisando nos ouvir, precisando de algo que transforme a sua vida. E olha, eu vou aproveitar aqui, já fazer esse fechamento. Eu não posso deixar de honrar a palavra de Deus, né? Honrar a palavra é honrar o próprio Deus, não é isso? Sim. Quantas pessoas que um dia conheceu essa palavra, pessoas que eram más, pessoas que carregavam o mal dentro do seu coração, viviam o mal, respiravam o mal, transmitiam o mal. Sim. E hoje são pessoas portadores aí do bom tesouro, né? Com comportamento, né? Uma vida exemplar. Pessoas que hoje são muito melhores do que as pessoas que falavam mal dele, viraram um grande exemplo, porque a palavra do Senhor tem esse poder, né? E quando você falou aí, pra gente concluir aqui, que uma árvore que ela não dá o bom fruto, com algumas mexidas nela, né? Ela pode mudar. Com alguns ajustes ela pode mudar, né? Uma boa poda, um bom adubo, um bom cuidado, ela pode cuidar. Alguém que tenha entendimento e se aproximar daquela árvore, ela pode mudar. E quem tem o conhecimento está aqui. Isso aqui está acesso a todos quanto querem. Recurso. Queridos, nós estamos aqui falando, eu não sei quem é você, né? Quem é você conforme a palavra do Senhor apresenta aqui neste símbolo de árvore, né? Não sei se você se entende como sendo uma boa árvore, né, que dá bons frutos, ou se você se acha sendo uma árvore mal que dá fruto bom, ou se você se acha uma árvore que precisa de dar uma melhorada para que possa, né, cada dia mais ser melhor. Eu não sei qual que é o seu entendimento. Uma coisa eu sei, que se nós desejamos uma vida com Deus, tudo que nos cabe é ser a boa árvore. É tudo, querido. Faça de tudo para que você alcance esse patamar, se ainda você não alcançou. Mesmo dentro das nossas falhas, o Senhor nos conhece muito bem e sabe das nossas limitações, mas o Senhor sabe também muito bem o nosso desejo de mudança. O Senhor conhece, né? Uma pessoa, ela é julgada por aquilo que ela faz? Não, o Senhor não nos julga por aquilo que nós fazemos. O Senhor nos conhece pela intenção do nosso coração. Verdade. O Senhor nos conhece no secreto. E o Senhor te conhece, querido, muito bem. Então, se você tem esse desejo de ser essa boa árvore, né? Se você tem esse desejo do céu, se você tem esse desejo de se relacionar com Deus, não ignore esta palavra. Não ignore, porque somente assim a palavra do Senhor vai falar que nós experimentaremos, né? Depois da renovação da nossa mente, experimentaremos a vontade de Deus, que é boa,
que é perfeita e que é agradável. Que Deus te abençoe para que essa venha a ser a sua realidade, né? E que você possa desfrutar das grandes bênçãos que o Senhor tem para aquelas pessoas que têm as boas atitudes. Pai, muito obrigado, Senhor, pela a palavra do Senhor, por esse momento onde aqui, Senhor, em tão pouco tempo, mas tivemos um aprendizado tão grande pelo poder da palavra do Senhor, pela sabedoria da palavra que é do Senhor. Receba a nossa gratidão por isso, receba a nossa gratidão por todos quantos estão conosco, abençoa de maneira grandiosamente, Senhor, e que eles possam estar supridos, e acima de tudo, Senhor, a compreensão da palavra do Senhor. E assim nós oramos, agradecidos por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém.